Hoje no 55º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é a multiforme sabedoria de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 10. Enquanto você localiza, eu leio o texto no original. Rina gnoriste, nintais arhais caitais exusiais, entois upuranióis, diates eclesias, repolipoiquilos, sofia tu theu. E diz o texto: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, e aqui melhor traduzido, e autoridades nos céus ou regiões celestiais, como está aqui, tá certo? Pode se assentar, glorificando ao Senhor. Como disse William MacDonald, um dos propósitos de Deus para o mistério é revelar a sua multiforme sabedoria às hostes angelicais. Paulo usa a metáfora de uma escola. Deus é o professor, o universo é a sala de aula e os anjos são os estudantes. A lição é a multiforme sabedoria de Deus. Deus, por meio de sua igreja, manifesta a sua glória até mesmo diante de seus anjos, tanto dos caídos como dos que permaneceram fiéis, como a Bíblia os chamam de os eleitos, tá certo? Paulo, ele diz assim, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Então, você veja aqui que o apóstolo Paulo, ele vem tratando desse assunto tão importante, do mistério que estava oculto em Deus, ou seja, era um segredo de Deus, que por meio da obra de Cristo na cruz do Calvário, da encarnação do Verbo, o ser humano fosse salvo, e Cristo edificaria uma igreja, salvando tanto judeus como gentios. Isso é um mistério oculto, e Deus revelou a partir do tempo dos apóstolos, que receberam essa revelação direta de Deus, e como eu tenho dito, hoje nós temos essa revelação aqui com a palavra do nosso Deus, está aqui nas nossas mãos esse conteúdo maravilhoso. E ele diz para que agora, pela a igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Vamos trabalhar esse primeiro ponto aí. Para que agora, essa palavra para que indica propósito, é a fim de que, e agora significa neste momento. Então, escute isso. Existe nesse exato momento dois poderes atuando sobre os homens. Quantos poderes? Dois. Existe dois, não existe três. É apenas dois poderes que estão nesse exato momento operando sobre os homens, a saber, é a luz e as trevas, é o poder de Deus e o poder do inimigo, o poder, no caso, de Satanás. Perceba que em Efésios capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo, ele vai assim nos dizer que no outro tempo, andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, ou seja, o líder, no caso é Satanás, da potestade do ar, porque ele opera nas regiões, nas esferas espirituais, do espírito que agora, perceba só, o espírito que agora, nesse exato momento, nesse instante, opera nos filhos da desobediência. Então nós vemos aqui, por isso que eu digo, que não existe neutralidade. Nós estamos diante de dois poderes. Ou a pessoa está agindo pelo poder das trevas, ou a pessoa está agindo pelo poder da luz. Não tem como uma pessoa estar no meio termo. Eu não sou nem de um nem de outro. Não existe possibilidade. A partir do momento que alguém não está sendo operado pelo poder de Deus, pelo poder da luz, esta pessoa está sendo operada pelo poder das trevas. E sendo ela operada pelo poder das trevas, ela é um filho da desobediência, porque não consegue se firmar em Deus fazendo a sua vontade. Então eu tenho que compreender aqui que desse modo, perceba, Jesus edifica, ou seja, ele cria a sua igreja.
judeus e gentios em um só corpo, esse mistério oculto em Deus desde a eternidade. E a igreja de Cristo agora é agente de Deus pregando o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação dos perdidos. Então agora, neste exato momento, perceba, as pessoas que rejeitam a Jesus, que rejeitam o evangelho, estão sob o poder do inimigo. Mas as pessoas que creem na mensagem que é pregada pela igreja, a igreja é uma agente de Deus. A igreja salva alguém? Não, mas ela traz a mensagem da salvação. Ela fala do Salvador. Então a igreja é uma agente de Deus. Deus deixou aqui a igreja na terra justamente com essa finalidade de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então nós somos agentes do reino de Deus. Nós estamos aqui amando do nosso Deus. Então a igreja do Senhor prega a palavra, prega o evangelho, testemunha de Jesus Cristo, e as pessoas agora elas são transportadas do reino das trevas para o reino da luz. É como disse Pedro na primeira epístola, e no capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, comprado, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus, ele quer agora, nesse exato momento, arrebatar as pessoas das garras de Satanás. Deus quer agora, porque a mensagem do evangelho não é para amanhã, a mensagem do evangelho não é para depois, a decisão da pessoa por Cristo não é para outro dia, a decisão por Cristo tem que ser agora, tem que ser neste instante, porque Deus quer tirar o domínio das trevas agora, Deus quer libertar agora, Deus quer salvar agora. É agora que Deus quer fazer a obra. Aleluia. Então, pela igreja, quem é a igreja? Você sabe que de forma resumida, a igreja significa os chamados para fora. Era uma reunião de cidadãos chamados para fora dos seus lares, para algum lugar público. É uma assembleia, né? Uma reunião dos santos, do povo redimido, lavado pelo sangue de Jesus. Então, a igreja, que é o corpo de Cristo, ou seja, isso mostra a forma tão íntima que nós estamos unidos com Ele. Então, a igreja, essa igreja que está ligada com Cristo tão intimamente, que é o seu corpo, é habitada e capacitada pelo Espírito Santo para testemunhar Jesus. Então, nós, como igreja do Senhor, nós somos agentes de Deus na terra. Por quê? Porque assim como existe uma operação do inimigo agora, existe agora uma operação de Deus também. E a igreja do Senhor participa desta obra tão tremenda, porque a igreja do Senhor é levantada por Ele justamente, por isso que nós somos chamados de corpo de Cristo, porque nós estamos aqui representando o Senhor Jesus Cristo, tá certo? Nós representamos o nosso Senhor. E a igreja testemunha, olha só que coisa tremenda. Qual é o testemunho da igreja a respeito de Cristo? Como que a igreja testemunha Cristo? Primeiro, a igreja testemunha que Ele é Deus. Está escrito em João capítulo 1, versículo 1, está escrito que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, ou seja, nós testemunhamos que Cristo é Deus, nós testemunhamos que Jesus não é criatura, Ele é Criador. Nós testemunhamos que Jesus, como diz alguém aí, Ele não é só um profeta, Ele não é só uma pessoa moral, não, Jesus é muito mais que isso, Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
terra. E aqui está a igreja para levantar esta bandeira da palavra de Deus, da verdade, e dizer: Jesus Cristo, Ele é Deus. Querendo os homens ou não acreditar, querendo o sistema acreditando ou não, a igreja está aqui para testemunhar: Ele é Deus. Ele é Deus. Alguns dizem que ele é um Deus de segunda categoria, sem vergonhos. Alguns dizem que ele era apenas um profeta maior, e alguns vão falando muitas coisas dele, mas a igreja está aqui para desmascarar, porque a igreja é coluna e firmeza da verdade, e a igreja levanta a voz e diz: é mentira, Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele não é criatura, Ele é o Criador de todas as coisas, tudo Ele criou, Ele tem a supremacia, e Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Aleluia! Como eu amo esse Jesus. Então a igreja testemunha que Jesus é Deus. Segundo, a igreja testemunha que Jesus tomou a forma humana. Esse Deus, como disse Paulo em Filipenses 2, 6 e 7, ele falou, sendo Deus, não teve por usurpação, ou seja, ele não tomou por força, depois que ele tomou a forma humana, ele não tomou por força ser igual a Deus, não, ele entregou ali, ele colocou no altar do Pai, e ele veio e tomou a forma humana, e verdadeiramente aqui na terra, Jesus sendo Deus, ele não usou o seu poder de Deus, ele estava aqui 100% como homem, e o Espírito testifica essa verdade. Ele não deixou de ser Deus, ele era Deus, mas ele entregou no altar do Pai, colocou ali, assim por dizer, né? No altar do Pai, ali a sua divindade. Ele falou: eu não vou na terra, esse é o acordo, na terra eu não uso o meu poder de Deus, eu vou vencer como um homem, eu vou vencer como um ser humano, e assim ele o fez. Então a igreja testemunha que Cristo desceu na terra, veio no ventre de Maria, veja, o verbo se encarnou, veio no ventre de Maria, cresceu, né, desenvolveu, e ali, tudo isso sem pecado, tá certo? A igreja também testemunha a respeito de Cristo, que ele cumpriu toda a justiça, ele cumpriu toda a justiça de Deus. Isso você pode ver no batismo de Cristo, quando João Batista falou, você vem ser eu quero ser batizado por ti, vem tu a mim. Jesus falou para ele: por ora deixa assim, para que se cumpra toda a justiça. Então Jesus falou: eu não tenho necessidade de me batizar, porque eu sou santo, mas eu vou me identificar com vocês, pecadores, eu vou tomar o lugar de vocês, então eu vou dar o exemplo e vou cumprir essa justiça de Deus. Então a igreja está aqui para testemunhar que Jesus cumpriu toda a justiça de Deus, ele cumpriu todos os mandamentos, ele cumpriu toda a lei sem falhar em uma. Jesus é o único homem perfeito, e a igreja está aqui para testemunhar isso, irmão. Quarto, a igreja testemunha a respeito de Cristo, que Cristo foi ungido com o Espírito Santo. Atos 10, 38, está escrito: como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando os enfermos e libertando a todos os oprimidos do diabo. A igreja testifica, a igreja testemunha do ministério de Jesus, que ele é o verdadeiro ungido, que ele é o verdadeiro Messias que haveria de vir. É por isso que onde ele entrava num velório, os mortos tinham que ressuscitar. Ele disse para a filha de Jairo: venha para a vida, e ela teve que vir para a vida. Talita cumi, levanta-te, menina, e ela se levantou. Ele chegou ali na caminhada, ali na vila de Naim, e quando a mulher estava para enterrar o seu filho, ele apareceu e disse: não chores, e ele toca no esquife, e o menino se levanta, e ele entrega o menino vivo para sua mãe. E ainda mais, quando Lázaro estava morto há 4 dias, até as suas irmãs disseram: não adianta mais, tu chegaste tarde, porque ele já fede, já cheira mal. Mas ele, que é o Deus das causas impossíveis, disse: removei a pedra. E quando a
pedra foi removida, ele disse: Lázaro, venha para fora, e a morte teve que devolvê-lo para a vida. É por isso que a igreja está aqui para testemunhar que os demônios não paravam de pé diante do poder deste Cristo. A igreja está aqui para testemunhar que ele deu vista para o cego, ele fez os paralíticos andarem, ele fez os mudos falarem, os surdos ouvirem, os cegos enxergarem. A igreja está aqui para testemunhar que não há doença que ele não possa curar. Ele endireitou a mulher que estava carcunda, ele tocou nos leprosos e o purificou. Esse é o Cristo que a igreja testifica, é o verdadeiro ungido. A igreja testemunha que Cristo foi crucificado. Esse é o testemunho nosso da igreja. Cristo foi crucificado, porque a crucificação de Cristo representa que o poder do pecado foi quebrado. Por isso Paulo falou em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora levo neste corpo, nesta carne, eu a levo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós testemunhamos que Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, porque nós estávamos presos ao pecado, nós não tínhamos força para vencer as tentações, nós caíamos em tentações, nós tentávamos fugir da tentação, mas o inimigo nos tragava. Mas Cristo foi e foi crucificado, ele foi pregado no madeiro, e ele foi, mutilou essa carne do pecado. A carne do pecado foi estirada lá na cruz do Calvário, e a igreja testifica esta verdade. E ainda mais, a igreja testifica o quê? Que Cristo foi sepultado. Logo, se Cristo foi sepultado, isso significa que o meu velho homem, está escrito isso em Romanos 6:4, o meu velho homem está morto. Ele não só crucificou o homem do pecado, mas ele foi enterrado. Esse velho homem já está na sepultura, esse velho homem já está enterrado. Olha que lindo. Ainda mais, a igreja testifica a respeito de Cristo, da sua ressurreição. É por isso que agora em Cristo nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. A morte não pôde detê-lo, e é por isso que nós estamos aqui testemunhando deste Jesus. É por isso que o apóstolo Pedro chegou para aquele coxo que estava na porta do templo e disse: em nome de Jesus. Não é do Cristo que está com a coroa de espinho na cabeça, não é do Cristo que está pendurado no madeira, não é do Cristo que está todo arrebentado na cruz. Eu estou falando no Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. É no nome desse Cristo que eu te digo, coxo, levanta e anda. E aquele homem ressuscitou, e os homens perguntaram para Pedro: como é que este homem está curado? E Pedro falou: não fui eu que curei ele, não foi João que curou ele, ele está curado em perfeita saúde, porque o Jesus está vivo. Foi ele que curou. Aleluia. Tá certo? Então nós temos a nova vida, nós somos regenerados, tá certo? Ainda a igreja testemunha sobre Cristo, que ele subiu ao céu. Que lindo! A ascensão de Cristo, ou seja, Cristo foi exaltado à destra do Pai. Aquele dia foi uma festa muito linda nos céus, porque os anjos receberam Cristo com muita festa. E a Bíblia Sagrada diz em Hebreus capítulo 6, do versículo 18 ao 20, só para você aqui pegar, que Cristo, ao ser exaltado, está à destra do Pai. Ele foi ali, ele é, no caso, ele é nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós. E o autor, o escritor aos Hebreus, ele diz que nós temos essa esperança como âncora da nossa alma. Você sabe o que é âncora? Âncora é aquilo que se jogava, aquela
ferramenta, aquele ferro que se jogava do barco, do navio, para o navio ter estabilidade. Ou seja, enquanto se jogava aquele peso na água, o navio ficava estabilizado. Ou seja, os ventos não jogavam ele nem para lá e nem para cá, ele se mantinha estabilizado. Então, a ascensão de Cristo, a glorificação de Cristo, o Cristo que intercede por nós, é que nos traz estabilidade. Por que é que você acha que você está de pé até agora diante da presença de Deus? Porque você está ancorado lá, você está a âncora da nossa alma. O crente caminha aqui na terra, mas ele está ancorado no céu. Aí ele vai caminhando em meio às pelejas da vida, e ele não para, não desiste, não retrocede. Por quê? Porque ele está ancorado na presença de Cristo. Está ancorado. E ainda mais, que olha, Jesus é outro nível, né? E ainda mais, a igreja, o Senhor Jesus instituiu a ceia e prometeu voltar, e a igreja é testemunha dessa verdade. Ele instituiu a ceia, ele falou: ó, isso aqui é o meu sangue, tá certo? É a aliança, é o sangue da nova aliança, do Novo Testamento. Esse pão aqui é o meu corpo que é partido por vós. Aí em 1 Coríntios 11, 26, o que Paulo falou a respeito do que ele recebeu de Cristo? Ele falou assim, ó, Jesus falou: todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, a igreja de Jesus Cristo, quando está em comunhão, ceiando na presença do Senhor, a igreja testemunha que Cristo voltará. Cada vez que nós se reunimos para ceiar, nós estamos anunciando toda a obra que Cristo fez aqui na terra, estamos dizendo: daqui a pouco Ele volta, daqui a pouco Ele vem nos buscar. Agora entende isso aqui: a pessoa que não ceia, pois não está em comunhão, perdeu a esperança da vinda de Cristo. Então, a pessoa que parou de ceiar, ou que não ceia, é porque não tem esperança. Então, deixa eu te falar isso aqui: toda pessoa que não ceia, que não dá valor à Santa Ceia, é porque ela não tem esperança da volta de Cristo, é porque ela não tem a salvação. Tá? Escute bem isso que eu estou falando, porque a ceia está anunciando da minha esperança. Qual que é a minha esperança e a tua? Ele vai voltar. Ele vai nos resgatar dessa terra. Ele vai nos tirar deste mundo vil e asqueroso e nos levará para seus braços de glória na eternidade. Então, a pessoa que não ceia, que é desleixada, você vê, a pessoa passa a Santa Ceia como se fosse qualquer culto. Essa pessoa não tem a certeza da esperança da glória de Deus. A Santa Ceia é o culto, eu volto a insistir, aquilo que eu ensino há anos aqui, é o culto mais importante da vida cristã. Quem não está em comunhão com o corpo, não consegue cear. E por que não consegue cear? Porque como que uma pessoa vai cear indignamente se Cristo voltar, ele fica? A Santa Ceia anuncia o fervor espiritual da igreja. A Santa Ceia é o termômetro espiritual de uma igreja, porque enquanto a palavra de Deus é pregada, quando a palavra de Deus de fato é ensinada, não tem como. Por isso que Paulo falou: nós somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então não posso nem tomar a Santa Ceia indevidamente, que eu serei culpado do corpo, e nem posso ficar sem a Santa Ceia porque denuncia que eu já estou fora. Isso Deus faz para quê? Porque a Santa Ceia revela quem são os verdadeiros ou quem não são, quem tem a esperança da glória de Deus. E quando a igreja está aqui reunida e ceiando, a igreja está falando: volta, Senhor, vem nos buscar, porque estamos te aguardando. Alguém ainda espera esse dia glorioso? Que lindo, hein? Então, tá certo? Olha que coisa tremenda. A igreja do Senhor foi levantada para isso, tá? Foi levantada para isso. Essa é a igreja do Senhor, para testemunhar de Cristo. Aí ele diz o quê, ó? Para testemunhar do quê? Para testemunhar de Cristo, ó. A multiforme sabedoria de Deus. Multiforme é múltiplo, marcado com uma grande variedade de cores, porque a sabedoria de Deus, ela é multifacetada. É como um diamante, tem várias faces. Agora você consegue entender por que
a veste de José era colorida? Por que o pai confeccionou uma veste colorida para ele? Porque José, presta atenção, o que os irmãos dele fizeram com ele? Venderam, não traíram ele? E Deus usou aquela situação contrária para quê? Para conservar um povo em vida. Ou seja, os homens arquitetaram o mal contra ele, Deus tornou em bem. O que é isso? É a multiforme sabedoria de Deus. Eu adiantei para você pegar aqui mais adiante. Ó, a multiforme sabedoria de Deus. O que é sabedoria? Presta atenção. Sabedoria é habilidade, é usado do conhecimento sobre diversos assuntos. É alguém que tem um conhecimento profundo de tudo. Ele tem um conhecimento profundo de todas as coisas. E aí aquele conhecimento profundo que ele tem das coisas, ele usa, ele aplica esse conhecimento. E aí ele consegue resolver situações, ele consegue agir de modo apropriado, ele consegue administrar, ele consegue fazer. Isso é sabedoria. Existem pessoas que têm um conhecimento, mas não sabem usar o conhecimento que tem. Por exemplo, tem pessoa que conhece de várias coisas, ele conhece um pouco sobre política, ele conhece de vários assuntos, ele conhece, mas ele não sabe aplicar esse conhecimento, ele não tem a capacidade de aplicar esse conhecimento, ele até conhece, mas não sabe aplicar. Então o que é isso? Ele não tem sabedoria. A sabedoria é você ter o conhecimento de algo e você aplicar, aí você consegue resolver. É por isso que a gente fala que a sabedoria prática é aquela que me capacita tanto a viver de modo apropriado, como resolver as situações da vida. É por isso que a Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça ao Senhor Deus, e Ele dará sabedoria. Porque, presta atenção, não adianta eu ter conhecimento da palavra, se eu não tiver sabedoria para aplicar. Existe muita gente que conhece a palavra, mas não tem sabedoria. Entende? É o que eu já expliquei várias vezes aqui. Tem filósofo, por exemplo, o diabo conhece ou não conhece a Bíblia? E conhece muito bem, mas ele tem sabedoria? Entende? Não tem sabedoria. A sabedoria dele é corrompida, que aí a gente chama o quê? De malícia, sagacidade, e assim vai. Vocês estão pegando isso aqui? É importante. Agora veja só, presta atenção. Então, a igreja do Senhor, ela manifesta, no caso aqui, essa multiforme sabedoria de Deus. Então, vamos lá, o sábio tem um conhecimento profundo e é apto para resolver as situações, os problemas, enfim, e agir de maneira apropriada. Deus, com a sua sabedoria, criou os céus e a terra. Está escrito em Provérbios, capítulo 8, do versículo 22 ao 36. A Bíblia diz que a sabedoria foi aluna de Deus. A sabedoria, presta atenção, ela é primeira do que o ser humano. Você sabia que a sabedoria, ela é antes da criação? Porque Deus usou a sabedoria para criar. Isso que eu estou falando para vocês está em Provérbios 8, 22 a 36. Eu não vou me aprofundar nisso, tá? Então Deus, Ele criou os céus e terra, o universo, através da sua sabedoria. O ser humano se perdeu ao pecar. Isso inclui nós, tá? A criação inclui nós. E o ser humano se perdeu ao pecar. Mas o inimigo que enganou o ser humano não frustrou os planos de Deus. E nem pode frustrar, porque a Bíblia diz, Jó falou, eu bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados, podem ser impedidos. Aí Deus foi e criou, o inimigo pegou e falou assim, estraguei os planos de Deus. Aí vem Deus, presta atenção, Deus criou, aí o inimigo foi e maculou, enganou o ser humano e maculou a terra sofre até hoje com a mácula do pecado, o ser humano sofre até hoje com a mácula do pecado. Aí o diabo pegou e falou assim, ó, enganei o ser humano, acabei com os planos de Deus. Ele acabou com os planos de Deus? Não, sabe por quê? Porque Deus determinou salvar os perdidos com a sua sabedoria. A mesma sabedoria que Deus, por isso que ela é multiforme. Deus usou a sabedoria para criar e também Deus usou a sua sabedoria para resgatar o ser humano. Aleluia! Por isso que a Bíblia Sagrada chama de um mistério de Cristo, é a sabedoria de Deus. Porque quando o inimigo, presta atenção, o inimigo pega e arma uma cilada, mas Deus é tão sábio que pega o inimigo na própria cilada dele.
Agora você entende por que a Bíblia diz que aquele que prepara uma forca cairá nela mesmo? Por quê? Porque Deus é sábio. Levante a mão que eu vou adiantar uma profecia aqui nesta noite, aleluia. É por isso que Ramã se levantou para mandar, aleluia, matar o povo de Deus. Preparou uma forca para Mardoqueu e falou: vou destruir todo o povo judeu. Mas Deus entrou em cena, e ali entrou, aleluia, usando a vida de Esté, que entrou em oração. O que Deus fez? O Ramã que preparou a forca caiu na própria forca, e o povo que era para ser morto recebeu vida. Deus é especialista em transformar a situação desfavorável em favor. Deus é especialista em transformar a maldição em bênção, perda em vitória. Agora entende por que Deus virou o cativeiro de Jó? Porque veio o inimigo e falou: frustrei Deus. Aí Deus falou: frustrou nada, eu virei o cativeiro. Ah, meu Deus. Se der tempo nós vamos ver isso aí. Não pode ser frustrado, não se frustrarão. Pegou aqui um canal aberto do céu. Pega isso aqui comigo, vamos lá, mergulha comigo, gente. Tá gostoso, estou me sentindo até pregador. Estou quase hoje aqui não estou, né? Eu não estou na velocidade do ensino. Hoje eu estou na velocidade do pregador. Vamos lá. Então, pois Deus determinou salvar os perdidos com a sua sabedoria. E qual é a sabedoria de Deus? Está aqui, ó, revelada em Cristo. Eu vou ler o texto, 1 Coríntios 1, 21 a 24. Vamos ver isso aqui, ó. Olha lá. Esse texto é lindo, ó. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Vamos trabalhar esse versículo lindo? Olha só, 2 motivos porque o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. Por que o mundo, aqui está falando dos seres humanos, por que o mundo não conheceu a Deus? Por que por si só o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria? Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, se o homem encontrasse ou conhecesse a Deus por si só, ele iria se vangloriar, e a salvação não seria pela graça de Deus, mas pelo esforço e capacitação humana. Então, se o homem conseguisse achar Deus por si só, se o homem conseguisse encontrar Deus, a salvação por si só, ele ia dizer: para que eu quero Deus? Eu consegui pelo meu esforço? Então o homem se vangloriaria, porque ele falou: pelos meus próprios méritos eu cheguei aqui. Então ninguém por sua própria sabedoria conhecerá a Deus. Por quê? A salvação não é mérito humano, a salvação é uma graça de Deus. Então, o primeiro motivo porque o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria, porque se Deus não se revelar para o homem não conhecerá a Deus. Se Deus não abrir o entendimento espiritual do homem, os olhos espirituais do homem, o homem nunca vai entender quem é Deus, nunca vai reconhecer o seu Salvador. Mas agora, o nosso entendimento foi aberto, as escamas caíram dos nossos olhos, e nós vemos Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo trouxe essa iluminação sobre nós. Porque já pensou se você, com o seu próprio entendimento, você lá com a sua capacidade intelectual, você chegasse: eu posso chegar até Deus. Agora você entende por que a Torre de Babel não funcionou? Porque ali fala da sabedoria do homem de querer chegar até Deus. Mas o homem por si só não pode conhecer a Deus, não pode conhecer os caminhos de Deus. Para você ver que o homem é totalmente dependente do Criador. Porque se o homem conseguisse algo por si só, o homem ia bater no peito e ia falar: eu que faço aqui, eu que faço e aconteça. Aí ele não ia dizer glória a Deus, ele ia dizer glórias a mim. Foi eu que conquistei a salvação foi por mim. Agora, como é Deus que se revela,
Como é Deus que primeiro que nos amou, como é Deus que estendeu a mão, a gente não diz glória a mim, a gente diz glória somente a quem é digno de glória, glória somente ao Criador, glória somente a Deus que com sua sabedoria me restaurou. Olha, chega a arrepiar aqui, ó. Segundo motivo que o mundo não conhecia a Deus por sua própria sabedoria, porque a sabedoria deste mundo, está lá em Tiago 3,15, a sabedoria do mundo é terrena, animal e diabólica. Diga isso comigo, terrena, animal e diabólica. Essa é a sabedoria do mundo. Vamos lá, explicando isso. Por que a sabedoria do mundo é terrena? Por que ela é terrena? Porque ela está firmada, vinculada às coisas passageiras. Só fica pensando no aqui, agora, no terreno, mas não tem um alcance do eterno. Então a sabedoria do mundo só sabe viver essa vida. Entende? Por isso que ela é terrena, está vinculada às coisas da terra. Aí ele não tem esperança na vida eterna, porque a sabedoria do mundo está vinculada às coisas de baixo. Segundo, a sabedoria é... Por que é animal? Animal aqui é no sentido de carnal, destituído de espiritualidade. Então, a sabedoria deste mundo não é uma sabedoria espiritual, é uma sabedoria carnal. Agora você entende que um atropela o outro puxa o tapete do outro, porque a sabedoria deste mundo é carnal. Agora você entende por que os seres humanos inventam tantos deuses, porque você sabe que os deuses são invenção da mente carnal do homem. Tá? Esses deuses que existem aí, eles fizeram dos animais deuses. Eles quiseram encontrar Deus. Você entende que o ser humano, ao fazer uma imagem de escultura, ele está querendo se encontrar com Deus? Só que essa sabedoria é carnal. Tá certo? Primeiro, terrena. Segundo, é carnal. Destituída da verdadeira espiritualidade. É carnal. Para nada serve, senão para condenação. Terceiro, essa sabedoria é diabólica. Por quê? Porque ela é rebelde, contrária à vontade de Deus. Então o mundo, pela sua própria sabedoria, não pode conhecer a Deus. Aí o que diz o texto? Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O que é a loucura da pregação? Não é que a pregação é uma loucura. Está dizendo que do ponto de vista humano, um Deus se fazer homem e morrer na cruz do Calvário em fraqueza, para o mundo é loucura isso. Ou seja, é uma mensagem tão simples, o Evangelho é uma mensagem tão simples, porque o ser humano fica pensando em algo mirabolante para ser salvo, mas para ser salvo basta crer. Entende? Então, por isso que o texto diz que aqui aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Que pregação? O Evangelho. Falar sobre Jesus. Então, essa é a simplicidade que a igreja tem que estar. A igreja tem que viver Jesus, pregar Jesus, falar de Jesus, amar Jesus, andar com Jesus. Eu vou ficar com Jesus até ser da glória. A igreja tem que falar de Jesus, amar Jesus, andar com Jesus, pregar Jesus, louvar Jesus, sentir Jesus, testemunhar Jesus, viver Jesus, acordar com Jesus, dormir com Jesus, viver com Jesus. Jesus, Jesus, Jesus! Veja isso aqui, versículo 22, veja isso aqui comigo, gente. Versículo 22. Olha só. Então, quando aqui Paulo fala que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque judeus e gentios têm a mensagem do Evangelho, de que Cristo morreu na cruz e ressuscitou, ou seja, o Deus se fez homem, veio no ventre de Maria, eles falam que isso é loucura, tá certo? Para eles isso é loucura. Vamos lá, está aqui, ó. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Que sinal que os judeus buscam? Por que eles buscam sinal? Irmão, só pede sinal quem é incrédulo. Por que Gideão pediu sinal para Deus? Porque ele estava incrédulo. Lembra o que Jesus falou para Tomé? Tomé falou assim, ó, só acredito se eu ver. Jesus falou, mas bem-aventurado é quem não viu e creu. Porque o povo judeu pede sinal, eles querem ver algum sinal no céu, alguma mudança do tempo, quer ver, entende? Quer ver sinais extraordinários. Aí Jesus falou, para essa geração incrédula, eu só vou dar um sinal, o sinal de Jonas.
Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará no seio da terra. Agora você entende por que Jonas saiu e pregou e muitas almas se converteram? Porque falava da ressurreição. Aleluia. Veja isso. Então os judeus pedem sinal. Lá em João 6,30, olha o que Jesus não multiplicou pães e peixes? Aí João 6,30, está escrito lá assim, eles pegam e dizem assim, nos dá um sinal, para a gente creia que tu és quem tu dizes mesmo. Aí Jesus falou, quer mais sinal do que esse? Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, porque Moisés vos deu o maná, só que toda aquela geração que comeu o maná pereceu, mas quem come de mim, que sou o pão da vida, não morrerá. Jesus falou, quem come da minha carne, bebe do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. A multidão, presta atenção, quer sinal maior que esse? Quando ele multiplica pães e peixes, o que ele estava querendo dizer? Eu sou o pão da vida. E o povo quer mais sinal, que outro sinal maior que esse quer? A dureza de coração faz o povo ficar pedindo sinal. Senhor, me mostra que o Senhor é comigo, me mostra. Eu tinha essas criancices espiritual. No começo da minha fé, eu vivia pedindo, Deus, se tu és comigo, me mostra isso aí. Isso é criancice espiritual. É criancice espiritual, tá? E eu não vou nem pedir para levantar a mão quem já fez isso, né? Seria desnecessário. Senhor, me dá um sinal que tu é comigo. Quer o maior sinal da cruz? Esse é o maior de todos, não precisa mais, tá? Agora, Deus está falando, né, irmão? Então os judeus pedem sinal, tá? Agora, os gregos buscam sabedoria. O que é isso? Os gregos, olha lá, os gregos aqui no caso são gentios, no fato aqui é literalmente os gregos, mas aqui aponta para todos os gentios, todos aqueles que não são judeus. Então os gentios queriam provas mediante a razão humana, por meio de ideias que eles pudessem apresentar, discutir, debater. Os filósofos, os estudiosos, eles queriam ficar descobrindo alguma coisa nova, para ficar debatendo, discutindo, e eles queriam chegar acerca da razão da salvação, pelo raciocínio humano, mas quero ver chegar a salvação pelo raciocínio humano. Então os gregos, é o berço dos filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles e companhia, é o berço ali que diz da sabedoria. Então os gregos buscam sabedoria, tá certo? Mas só que aí, olha o que Paulo disse, os judeus pedem sinal, o grego pede sabedoria, mas olha o que Paulo fala, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por que é escândalo para o judeu? Escândalo aqui é tropeço, cilada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Deuteronômio que aquele que for crucificado no madeiro é maldito. Só que o povo judeu, eles conjuram isso, que o Messias viesse a ser crucificado, mas eles não entendem que Jesus se fez maldito por nós para trazer a bênção sobre nós. Gálatas 3, 13 e 14. E eles não compreendem isso. Então a mensagem da cruz para o povo judeu acabou se tornando uma cilada, onde eles vivem tropeçando. E agora, por que a mensagem da cruz é loucura para os gregos? Porque para os gregos, que raciocínio tem? Um homem morrer na cruz e ressuscitar. Que lógica tem isso? Eles não creem nisso, eles acham isso uma loucura. Só que aí Paulo diz no versículo 24, mas para os que são chamados à salvação, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então na cruz de Cristo eu vejo a sabedoria de Deus. Pastor, por que eu vejo a sabedoria de Deus na cruz? Porque foi na cruz que Jesus venceu a carne, o poder do pecado. Foi na cruz que Jesus venceu os demônios, diabo, Satanás e todos os demais demônios. Foi na cruz que Jesus aniquilou o império da morte. Que é maior sabedoria que essa? Jesus se entregou na cruz e triunfou sobre tudo e sobre todas. Essa é a sabedoria de Deus. O homem caído, o mundo perdido, e Deus pela sua sabedoria, que é Cristo, revelada na cruz.
salva tanto os judeus como os gentios, e além de salvá-los, faz deles o seu corpo. Aí quando você lê a continuação aqui de Coríntios, o que diz? Deus pega as coisas que não são, para aniquilar as que são, porque os homens pensam que são cabeça, que são entendidos, que são todos poderosos. Aí Deus pega aquele drogado, aquele prostituto, Deus pega aquele mulambento, caído, fracassado, Deus pega aquela pessoa que não é nada, dá um banho de graça, lava ele com o sangue do Cordeiro, enche ele com o Espírito Santo, e ele saia no céu. Cristo me salvou, Cristo me libertou. Esta é a sabedoria de Deus. Levar sobre cantará baixando a calabaia. A mente humana trabalha diferente da mente de Deus, porque segundo a mente humana, Nabucodonosor falou: eu quero aqui no meu palácio só os mais sábios, só os mais inteligentes, só os mais conhecidos, tragam todos. Deus falou: eu sou o contrário, vocês pedem os melhores, mas eu sou o contrário, eu vou pegar o pior, eu vou pegar o caído, eu vou pegar o fracassado. Para quê? Para revelar nele a minha sabedoria, para revelar nele a minha glória, para revelar nele o meu poder. Aleluia. É por isso que a gente não tem nada do que se vangloriar. Aleluia. Oh, que coisa tremenda. Essa é a sabedoria de Deus, é revelada em Cristo, é revelada na cruz. Já pensou, irmão? Deus deu uma rasteira, não, né? Deus, força de expressões aqui, mas Deus, o inimigo falou: frustrei o plano de Deus. Agora o ser humano está perdido. Aí vem Deus e de forma simples, assim por dizer, a mensagem fala da simplicidade do Evangelho, né? Por que a mensagem é simples? Porque não é algo nada mirabolante que a pessoa precisa fazer para ser salva. A pessoa só tem que crer em Cristo e viver e confiar nele. Entende? Tanto o pobre como o rico pode ser salvo, porque a salvação não é comprada por dinheiro. A salvação não é só a elite que pode ter, não é só as cabeças pensantes que pode ter. Quem é que pode ter a salvação? Todo aquele que abrir o coração e dizer: Deus, eu creio em Ti, Senhor. Isso é evangelho, gente. A diversa sabedoria de Deus é manifesta por meio da pregação do Evangelho através da igreja, tá certo? Isso está escrito em Colossenses 2 e 3, tá bom? Fala que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. Então tá aí, essa é a sabedoria de Deus. Então Deus, por meio do seu Filho Jesus, o Verbo encarnado, pega, morre na cruz do Calvário e agora edifica, levanta uma igreja. E sabe que eu fico impressionado? Como que pode juntar judeus e gentio? Irmão, como que pode reunir pessoas como nós? A gente é totalmente diferente. Um gosta de uma coisa, outro gosta do outro, outro gosta disso. Como pode manter um povo assim unido? É só a sabedoria de Deus para fazer isso. É só a obra de Cristo para fazer uma obra tão linda como essa. Por isso que é multiforme sabedoria, tá? E a igreja agora, ela manifesta essa sabedoria pregando o Evangelho, falando de Jesus Cristo. Essa é a maior sabedoria que tem, tá certo? Agora vamos lá, parte B do versículo 10, encerrando. Seja conhecido, vou ler tudo de novo. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, olha lá, seja conhecida dos principados e potestades ou autoridades nos lugares celestiais, ou regiões celestiais. Perceba isso aqui comigo, meus irmãos. A palavra em seja conhecida significa para dar a conhecer, ter o completo conhecimento, ou seja, revelar algo. Então, a igreja cheia do Espírito Santo não somente dá testemunho de Cristo para o mundo perdido. Você lembra em Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13, João tem a revelação do Cristo glorificado, tá certo? E o que antes de João ver o Cristo glorificado, o que ele viu? Os 7 castiçais. Então vamos lá. Os 7 castiçais falava da igreja, que está o quê? Brilhando a luz de Deus, através da habitação do Espírito Santo. Porque a igreja não tem luz própria. Você sabe que a luz só pode acontecer se tem óleo. Óleo fala da presença do Espírito. Então a igreja cheia do Espírito Santo, ela brilha luz. Qual é a luz que a igreja brilha?
Ela revela a glória de Cristo. Então João, quando ele foi arrebatado na ilha de Patmos, ele ouviu uma voz, como voz de muitas águas, e ele foi virar para ver quem olhava. A Bíblia diz que antes de ele ver o Cristo glorificado, ele viu os 7 castiçais. Por quê? A igreja revela a Cristo. Então a igreja do Senhor, quando ela vive Cristo, ela testemunha de Cristo, ela está revelando ao mundo esse Cristo glorificado. Então é por isso que tem tirado da mente daquelas pessoas. Tem gente que até hoje guarda um Cristo crucificado. Joga fora aquela porcaria. O meu Cristo, aleluia, o meu Cristo não está mais daquela maneira, não. O meu Cristo está sentado no seu trono glorioso. Aleluia. Estou sentindo Jesus aqui, irmãos. Então, a igreja, presta atenção, a igreja cheia do Espírito Santo, não só testemunha de Cristo para um mundo perdido, como também revela a sabedoria de Deus aos anjos, tanto aos santos anjos como aos anjos caídos, no caso os demônios. Isto é, até os seres espirituais aprendem sobre a sabedoria de Deus através da igreja. Então veja, ó, para que seja conhecida dos principados e potestades, ou como já disse, aqui melhor traduzido, autoridade, nas regiões celestiais. Então presta atenção, os anjos, tanto os caídos como os anjos santos, aprendem a sabedoria de Deus com a igreja, que é o corpo de Cristo. Enquanto a igreja testemunha de Jesus aqui, os anjos ficam maravilhados. Eles ficam tão maravilhados. Eu vou te dar o texto, você está meio assustado, né? Eu vou te dar um texto aqui, ó. Presta atenção, diante da sabedoria de Deus, em salvar os pecadores, os anjos se regozijam. Onde está escrito isso? Lucas, coloca aí 15:10. Não é através da sabedoria de Deus que o ser humano é salvo? A sabedoria de Deus é revelada na onde? Na cruz, irmão. Então, a sabedoria de Deus é que salva o homem. A sabedoria de Deus é revelada na onde? Na cruz. E quem que prega a mensagem da cruz? A igreja. Então, a sabedoria de Deus é revelada por intermédio da igreja. Por quê? Porque a igreja prega a cruz. E agora, quando os anjos, presta atenção, aí o ser humano não estava caído, perdido, agora ele recebe a sabedoria de Deus, revelada na cruz do Calvário. Aí Deus olha para o ser humano, aplica sobre ele a sabedoria e faz uma nova criatura. O homem liberto do pecado, liberto de Satanás e liberto do medo da morte. E ainda com a promessa de ter o corpo glorificado e morar na eternidade. Aí veja só como que os anjos reagem a essa sabedoria. Agora você vai entender, porque quando... Ali, ó, está aqui, eu vou ler. Assim vos digo, que há alegria, regozijo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Porque você sabe que os anjos, os anjos que se tornaram demônios, eles pecaram e não tem mais como se arrepender. Agora o diabo pegou e falou, assim como eu saí da presença, enganei muitos, enganei uma terça parte, agora enganou o Adão, enganou a Eva e falou, agora também o ser humano vai para o mesmo buraco que eu. Aí vem Deus e fez o que? Com a sua sabedoria, restaurou o ser humano, porque o que o inimigo não sabia, que tinha um mistério oculto para ser revelado, tinha um mistério oculto para ser revelado. Aí quando Deus revelou esse mistério oculto, os anjos hoje fazem festa. A gente não sabia que Deus tinha esse mistério, mas o mistério está sendo revelado. Nem os anjos sabiam desse trunfo de Deus. Aí quando um pecador se arrepende por causa da sabedoria de Deus, o que os anjos fazem? Irmão, isso aqui é coisa minha. Aqui fala que eles se regozijam, mas acredito que eles ficam batendo asa para todo lado. De um lado e do outro glorificando, grande és tu, Senhor, grande és tu, Senhor, grande és tu, Senhor. Por quê que Ele é grande? Porque o ser humano caiu, porque o ser humano foi enganado por Satanás, mas foi Deus, se fez como um dos homens, desceu lá na terra, conquistou, resgatou, aleluia, libertou. Agora, os anjos se regozijam, sabe por que os anjos ainda, eles se regozijam? É claro, porque eles estão aprendendo. Eu já falei 1 Pedro 1,12, não vou falar de novo,
Que os anjos, eles procuram entender esse mistério do resgate com sangue. Eles não entendem sobre isso. Eles não entendem acerca desse mistério. E enquanto a igreja está pregando sobre Cristo, falando de Cristo, os anjos vão aprendendo com a igreja. Você já parou para pensar, irmão? Você nem sabia. Mas você é usado por Deus para ensinar até anjo, irmão. Veja a posição que Deus te colocou e você não está se valorizando, hein? Aleluia, você está pensando que você é o quê? Você é a noiva do Cordeiro. Você tem dono. Irmão, a gente não é qualquer coisa não, irmão. Depois que Cristo nos resgatou, Ele nos fez corpo dele, parte dele. Você já viu separar corpo, cabeça e corpo? A gente faz parte dele. Eu vou falar algo aqui que vai... Ainda não, espera aí, um pouquinho mais adiante. Os anjos estão envolvidos com a igreja. Hebreus 1,14. A Bíblia diz assim: os anjos são espíritos ministradores, para servir em favor daqueles que herdam a salvação. Ou seja, os anjos estão envolvidos com a igreja no trabalho de Deus. E eles vão se regozijando. Lembra o que aconteceu lá na casa de Cornélio? Veio o anjo, anunciou para Cornélio, veio Pedro e pregou. Os anjos estão super envolvidos na obra de Deus. Aleluia. Agora veja só como os anjos estão envolvidos. A Bíblia diz que Pedro estava o quê? Preso. E a igreja orava. Atos 12, 5 ao 7. E a igreja orava. E aí o que aconteceu? Deus mandou o quê para libertar Pedro? Um anjo. Veio um anjo resplandecendo a glória do Senhor, um resplendor de luz, bateu na cadeia, abriu-se as prisões, e Pedro, e ainda o anjo tocou nele e falou: levanta depressa. E quando ele levantou, as algemas caíram. Tem pessoa que está esperando a mudança, mas a mudança depende de você se levantar disposto. Tem gente que está falando: Deus não me tira dessa situação. Deus só está falando: se levanta que as algemas vão cair. O anjo vem e desperta. Pegou-me? Você não tocou. Hoje tem um anjo te despertando. Que o anjo? O anjo da igreja daqui de Assis. Aleluia! Aleluia! Está te despertando, tocando em você, dizendo: levanta, porque essas algemas vão cair. Vai cair, irmão. Os anjos estão super envolvidos com a obra de Deus. Deus seja louvado pelas essas criaturas maravilhosas. Tá? Não podem ser adorados, são apenas servos do Senhor, como nós também. Agora também, além de Deus revelar sua sabedoria para os anjos, os anjos eleitos, os bons, aqueles que permaneceram santos ao Senhor, Deus também manifesta a sua sabedoria diante dos anjos caídos. Perceba, os anjos caídos veem a sabedoria de Deus na salvação e na preservação da igreja. Por isso que Jesus falou: as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Você já reparou quantas vezes o inimigo tentou derrubar a igreja no decorrer dos anos? Quantas vezes? Inúmeras. E ele conseguiu derrubar a igreja? Então ele aprende essa sabedoria. Vamos lá, vou te explicar isso aqui melhor. Os homens tinham sido feitos menores que os anjos. Está escrito em Salmos 8, versículo 4 e 5. O que é o homem mortal para que o Senhor se lembre dele, e o filho do homem para que o Senhor visite? Aí o texto diz, é um texto que fala de uma profecia messiânica, né? Vou ler. O que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, olha lá, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Aqui, pouco menor do que os anjos o fizeste, o ser humano foi feito um pouco menor do que os anjos, tá? Então nós éramos inferior aos anjos. Só que hoje o ser humano é superior ou inferior aos anjos? Superior. Por que que os homens são superiores aos anjos? Porque Cristo tomou a forma humana. Cristo, quando toma a forma humana, ele foi exaltado. Ele foi exaltado, tá certo? Cristo não foi exaltado e tem um nome que está acima de todo nome? E junto com essa exaltação, ele exaltou, ou seja, a raça humana na salvação. Então agora, presta atenção, o ser humano é superior aos anjos. E é por isso que nós vamos ter o corpo glorificado. Não sei se essa notícia te alegra, mas...
Você é superior. Tem tanta gente querendo ver anjo, eu também quero. Queria trocar umas ideias com uns aí. Trocar informação, ensinava algumas coisas para eles aqui. Eu não estou falando heresia não, isso é de fato. Eles aprendem com a igreja. Agora pega isso aqui, isso é forte demais. Isso aqui deixa que é um mistério mais avançado. Agora presta atenção nisso aqui, meus irmãos. Então, o ser humano, ele foi feito um pouco menor que os anjos. Mas quando Cristo, você vê, aí o diabo foi, derrubou o ser humano e falou, isso aí está acabado. Aí Deus pega e fala, agora faça uma obra melhor na vida dele. Entende? E agora, Deus, por tomar a forma humana, ele elevou a raça humana na exaltação de Cristo. Então, presta atenção. Depois da queda, o ser humano foi escravizado. Lembra o Gadareno? Ele não estava escravizado pelos demônios? Preso, não fazia o que queria. Os demônios atuavam na vida dele. Mas Cristo, aí Cristo veio, tá certo? Triunfou, venceu na forma humana. E depois de ter vencido o maligno, Cristo eleva nele, é claro, o ser humano é elevado nele. O ser humano é regenerado e elevado em Cristo. E hoje em Cristo, o ser humano que estava perdido e condenado, tem autoridade sobre as obras, tem autoridade sobre o inimigo e sobre as obras do inimigo. Agora entende por que eu e você podemos expulsar demônios? Porque a gente é superior a eles. E por que a gente é superior a eles? Porque nós somos corpo de Cristo. E agora a gente pode pisar em serpente e escorpião, e dano algum nos fará. Agora está vendo que o crente não pode ter medo da encruzilhada, da vela preta, da vela branca, do charuto, da farofa, da mandinga, da cachoeira, sei lá do que mais. O crente não pode ter medo de nada dessas coisas. O crente não pode ficar assustado com essas coisas. Por quê? Porque o crente, a igreja do Senhor, cheia do Espírito Santo, é a noiva do Cordeiro. E quando um crente cheio de Deus, ele levanta a mão e diz, em nome de Jesus eu te repreendo. Alabaster que anasce alabacai, alabachara bacandarabacaia. Você tem autoridade, levante essa mão santa aí e profetiza uma bênção sobre a tua casa, profetiza uma bênção sobre o teu trabalho. Ainda que há lutas terríveis, demônios tentando lutar contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor, mas você recebeu poder e autoridade. Repreende esse mal, repreende esse vento contrário, repreende esse principado, repreende essa potestade. É por isso que ainda que os demônios se levantem, a igreja dobra os joelhos e diz, o Senhor te repreenda, Satanás, o Senhor te repreenda. É por isso que apareceu o inimigo tentando acusar Israel, tentando acusar o povo do cativeiro. Aí desceu o Senhor, desceu o anjo do Senhor e falou, ei Satanás, o Senhor te repreenda, o Senhor que escolheu Jerusalém, o Senhor te repreenda. Tem uma graça de Deus aqui, hein? Alamandarápia. Quando você sentir que o céu se fechar, levante essa mão, porque você tem autoridade. Quando você sentir sendo atacado pelo inimigo, não é você que corre do inimigo, porque se por um caminho ele se levantou, por 7 ele vai ter que sair correndo. Por quê? Você é a autoridade maior. Por quê, pastor, eu sou a autoridade maior? Porque eu sou a igreja do Senhor, eu sou a igreja do Senhor, eu tenho autoridade, eu tenho autoridade. É por isso que eu digo, essa doença não vai permanecer, esse vício no meio da tua parentela não vai permanecer, porque tu tens autoridade. Levante as tuas mãos agora, por favor, porque está descendo a autoridade de Deus aqui. Não é você que tem que temer os demônios naquele bairro, é aquele bairro que tem que saber que tem um crente cheio do Espírito Santo. Não é o crente que vai correr das obras das trevas, é as obras das trevas que vai correr do poder de Deus.
É missipaturepachéria manácia. Lá vai a profecia contra Israel. Não vale encantamento e nem adivinhação. Anassi perché mande da bachéria. Alavassa. Eu fico pensando agora, aqueles demônios sem vergonha, que lutavam contra a nossa vida. Tinha pessoas que teve problema de possessão, e aquele demônio dominava aquela pessoa. Outros eram conduzidos, todos eram conduzidos, outros eram possuídos, enfim, mas de certa forma todo mundo estava na mão do inimigo. Agora Deus pegou com sua sabedoria, resgata o inimigo e fala: agora vai e vence ele. Aí o Senhor falou: vai, porque agora você é meu corpo. Vai lá agora e vence ele. Como diz o louvor, vai, entra no terreno do inimigo. E vai, filho, é agora, é assim que funciona. A igreja do Senhor não fica que nem aqueles pregadores idiota, raspa o chifre do diabo no chão, chuta a cara do diabo. Isso é palhaçada, isso é meninice espiritual. A igreja não fica afrontando os ardis do inimigo, não. A igreja se posiciona. Como que a igreja se posiciona? Sujeitai-vos a Deus e o que? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando ele quer vir, a igreja não dá passagem livre para ele, não. A igreja se prontifica e fala: nós estamos revestidos do poder de Deus. Recua, sai, vai embora. É por isso que a igreja está na terra guerreando. Se não fosse a igreja estar na terra guerreando, esse vírus já tinha ceifado o mundo. Mas a igreja está guerreando. Sai para lá, vírus, sai para lá, praga, sai para lá, peste. Se não fosse a igreja se posicionar, esses demônios já tinham colocado um monte de porcaria, já sucumbido o ser humano. Mas a igreja do Senhor está na terra, aleluia, habitada pelo Espírito Santo, dizendo: Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Agora você entende? Maior é o que está em nós. Preste atenção, eu não falei simplesmente maior é o que está conosco. Eu falei maior é o que está em nós. Coloca aí 1 João 4,4. Se tu não deres um glória para rasgar o céu aqui, tu tá mal, hein? Porque preste atenção, Deus simplesmente não está conosco. Simplesmente só isso. Além de estar conosco, é coisa maior. Olha só, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Deus está em nós. Anarachanda Kamassai Decalabaxéria. Isso é o evangelho de Deus. Aleluia. Isso aqui levanta até defunto uma pregação dessa, hein? Encerro agora. Está em vós, olha lá, 3:10 de Efésios. Vou ler todo o versículo encerrando. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta, conhecida dos principados e potestades nos céus ou regiões celestiais. Presta atenção. Agora você entende por que Paulo, ele escreve aos Romanos capítulo 8 e o versículo 37 ao 39. Você lembra o que Paulo falou lá? Ele falou assim, ó: em todas essas coisas somos mais do que vencedores. A palavra ali, ser mais que vencedor, ali, mais do que vencedor, é uma palavra só, significa uma vitória inigualável, uma vitória total. É isso que Deus está fazendo com você hoje aqui. Deus, naquela luta que você estava, Deus está te dando uma vitória inigualável. Aleluia, você vai contar uma vitória inigualável que Deus está te dando hoje aqui nessa noite. Creia nessa palavra, filho. É aplicando. Olha lá, o que mais que ele disse? Aí ele falou: eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nem altura, nem largura, nem profundidade, nada, ninguém poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sendo assim, eu encerro lendo o que Paulo disse. Como muitos achavam que Paulo estava fraquejando, olha só o que Paulo diz
no final da sua vida, ele escreveu essa palavra. Quando muitos abandonaram e o deixaram, mas ele estava lá, diante de Roma, do imperador, testemunhando sobre Jesus Cristo. Ele falou, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Ele falou, não tive só nessa peleja, o Senhor estava comigo, para que por mim, fosse cumprida a pregação do Evangelho, e todos os gentios a ouvissem. Olha lá, e eu fiquei livre da boca do leão. Se Satanás pensa que vai devorar a tua vida, está enganado. Minácia, eu recebi uma profecia aqui, está laço sendo quebrado hoje aqui, ó. E camasse terabachai, camande copla sai, que menester, camante copla fácia. Deus está desfazendo o laço do inimigo. O laço foi quebrado, nós escapamos e Deus foi glorificado. Deus está guardando o seu povo, a sua igreja. O falso leão que estava ao derredor procurando a quem possa tragar, vai ficar a ver navios, porque Deus se escondeu na cruz de Cristo. Olha só que lindo, aí versículo 18, ele diz, e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre, amém. Sabe o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Aleluia, que o Senhor o guardará. Ele está dizendo, o reino de Cristo é superior a qualquer tentação e sofrimento, ou seja, a igreja do Senhor não pode fracassar, a igreja do Senhor não pode ser vencida. Por quê? Porque ela revela multiforme sabedoria de Deus. A igreja não pode ser vencida. A igreja do Senhor é imbatível sobre a terra. O único que conseguirá tirar a igreja da terra é o próprio dono dela. Quando a trombeta soar, a igreja subirá e o mundo chorará. Aleluia. Só quem sente a presença de Deus de verdade, que levante uma das mãos para o céu. Eu te dou 15 segundos para você adorar o teu Criador aqui agora. Adore a Jesus com línguas estranhas. Você já foi ministrado pela palavra. Você não está cheio de palha seca. Você não está cheio, aleluia, de alimento estragado. Você recebeu um banquete espiritual. Você recebeu a presença do próprio Cristo. Você está alimentado pelo Evangelho de Jesus. Seja fortalecido. Enquanto você adora, Deus te fortaleça aí agora. Seja fortalecido pelo teu Deus. Ele disse, eu estou convosco, eu estou convosco, eu estou convosco, eu estou convosco, todos os dias, todos os dias, todos os dias. 2021 teve presença, 2022 tem presença, e se tiver 2023, não faltará a presença, a presença, a presença que sustenta, a presença que fortalece, a presença que anima, a presença que levanta, a presença que restaura, a presença que cura, a presença que batiza, a presença que restaura, a presença que levanta, a presença que anima, a presença que alegra, a presença que sustenta, a presença. É a presença. É a presença. Canaitia cole seriminopria, alla comuntre fácil contra fácia, Esther que onubre fobe dar a xanda calabaia. Há uma renovação de Deus aqui, eu posso ver claramente aqui, pelos meus olhos espirituais, a galgal de Deus estar aqui nesta casa. É a glória envolvente do Senhor, é a glória do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus, a mensagem do Evangelho é poder de Deus. Diante do Evangelho os demônios estremecem. Diante do poder do Evangelho as doenças não resistem. Diante do poder do Evangelho o fraco fica forte, o caído se põe de pé, o triste se alegra, o desanimado recebe ânimo. Diante do poder do Evangelho a saúde, a vida, a graça, é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus. Aleluia. As palmas louvem o Senhor.